Durante coletiva de imprensa dos senadores da oposição que relatavam como foi a reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o senador Flávio Bolsonaro foi questionado por um repórter da velha imprensa sobre a invasão da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro em Angra dos Reis e os diversos relatos sobre a tentativa feita por alguns agentes de apreender os celulares de todos os que estavam no local, embora a operação tivesse como alvo apenas o vereador Carlos Bolsonaro. Flávio Bolsonaro disse: está começando a se alastrar uma fake news da Polícia Federal paralela, essa vinculada diretamente ao Lula, porque o que está fazendo é perseguição política contra opositores. O senador explicou que veículos da velha imprensa dizem que a Polícia Federal busca uma embarcação que teria sido usada para ocultar supostas provas de algo desconhecido. Ele disse: isso aqui é uma narrativa absurda e corrobora o que nós temos dito. O que aconteceu no domingo com o vereador Carlos Bolsonaro, no domicílio do ex-presidente Bolsonaro, é uma pescaria probatória, o que é vedado pela nossa legislação. Por muito menos, várias investigações já foram arquivadas. O senador relatou que estava pescando e não retornou junto com o ex-presidente e o vereador porque foi devolver o jet ski porque não era alvo da operação. Flávio Bolsonaro apontou o absurdo dos agentes quererem apreender os celulares de todos os presentes, lembrando: não por acaso, após a live de domingo, em que os 4 Bolsonaro estavam presentes, na madrugada de domingo para segunda, o ministro Alexandre de Moraes assina um mandado de busca e apreensão já com o endereço de Angra dos Reis. Então, havia, sim, uma intenção não republicana de apreender todos os aparelhos dos 4 Bolsonaro. Flávio Bolsonaro explicou: então, a conversa aqui com o presidente Pacheco foi também nessa linha de mostrar que hoje é uma conjuntura, sim, para perseguir um espectro político ligado a Bolsonaro no Brasil, o que desequilibra a democracia. O senador ressaltou que só estava explicando seus atos porque o clima de perseguição é tamanho que as narrativas propaladas pela velha imprensa podem resultar em novas medidas abusivas. Ele disse: as pessoas medem os outros pela sua régua. Então, Alexandre de Moraes, não nos meça pela sua régua. Se é o que você faria no nosso lugar, não tome decisões com base nisso. Tome decisões com base nas provas dos autos. Ninguém está escondendo prova, ninguém tem medo de ser investigado. Nós não queremos sacanagem, nós não queremos perseguição. Nós queremos normalidade, queremos paz para trabalhar. É apenas isso. Então, fica aqui esse esclarecimento antes que um absurdo como esse, de que eu fugi, que eu escondi provas, que eu fui para outro lugar, que eu não voltei, que isso ganhe corpo e acabe sendo usado por uma parte da imprensa e, pior, por alguém que está ali presidindo o inquérito e que tem que ter responsabilidade. O senador apontou que os evidentes abusos servem para mostrar à população que a perseguição é real. Ele disse: fica muito claro para a população que o que está acontecendo é perseguição. E está tão claro que todos estão vendo a forma como o Bolsonaro está sendo recebido nas ruas. Uma forma ainda mais afetuosa, de uma forma ainda mais calorosa e positiva do que na época da eleição. Esse é o efeito real da perseguição que está acontecendo. É um fortalecimento eleitoral do Bolsonaro. Questionado se espera uma busca e apreensão contra ele, Flávio Bolsonaro disse: eu quero crer ainda que exista justiça e que decisões drásticas como uma busca e apreensão ou qualquer outra coisa que o valha seja feita com base em provas e não ficar tentando desgastar a imagem de alguém que é figura pública com nada, sem absolutamente nada, para nos desgastar, para expor, para fazer um espetáculo, pousar um helicóptero numa cidade com 500 habitantes para buscar o telefone de um vereador que não tinha nem que estar no Supremo. O senador desabafou: meu Deus do céu, Polícia Federal,
vocês estão acabando com a credibilidade dessa instituição. Como é que vocês agora fazem investigação para investigar se o Bolsonaro importunou a baleia? Isso cai no ridículo. Que saudades daquela Polícia Federal que batia na porta de bandidos, em que havia fundamento, havia subsídio, havia provas, havia testemunhas, havia delações de pessoas que roubaram dinheiro público para fazer operações, para prender quadrilha de tráfico, traficantes. Agora, perseguir opositor político do atual governo, isso fica feio. Eu espero sinceramente que a própria Polícia Federal faça uma autoanálise internamente e expurgue esse pequeno grupo, esse câncer que existe hoje dentro da Polícia Federal, que é uma Polícia Federal paralela usada para perseguir opositores políticos. A Constituição Federal determina em seu artigo 5º, inciso 54, que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. No entanto, pessoas foram presas em massa e têm seus direitos e bens restringidos sem qualquer respeito ao devido processo legal. O ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, mandou confiscar em decisão monocrática e em inquérito administrativo a renda de canais e sites conservadores como a Folha Política. A decisão do ministro, que recebeu o respaldo e o apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin, confisca toda a renda dos canais sem qualquer distinção segundo o tipo de conteúdo, tema, a época de publicação ou qualquer outro critério. Toda a renda de mais de 30 meses do nosso trabalho é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal funcionando, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do QR Code que aparece na tela ou utilizando o código Pix ajude@folhapolitica.org. Caso não use Pix, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. O senhor estava na operação lá em Angra, estava na residência e tem a informação que os aparelhos celulares seriam recolhidos. Houve um recuo por conta que o senhor, como senador, estava lá. Qual foi esse momento? Tem ainda relato de que as equipes não estavam se entendendo, uns queriam recolher, outros não. Então foi por conta do senhor, como um senador, estar lá, que os aparelhos não foram recolhidos? Bom, obrigado pela pergunta. A minha intervenção era exatamente para tratar desse assunto, porque está começando a se alastrar uma fake news da Polícia Federal paralela, essa vinculada diretamente ao Lula, porque o que está fazendo é perseguição política contra opositores. E aqui vários veículos estão dando. Eu vou ler aqui o título e o subtítulo do portal Metrópolis. Após pescaria, um jet ski não voltou à casa do clã Bolsonaro, diz Polícia Federal. Polícia Federal investiga se a embarcação desgarrou da frota para transportar e esconder provas. Isso aqui é uma narrativa absurda e corrobora o que nós temos dito. O que aconteceu no domingo com o vereador Carlos Bolsonaro, no domicílio do ex-presidente Bolsonaro, é uma pescaria probatória, o que é vedado pela nossa legislação. Por muito menos, várias investigações já foram arquivadas. Eu estava pescando, no meio dessa pescaria, essa legal, não a ilegal, que a PF paralela está fazendo. O presidente Bolsonaro volta para a residência com o Carlos por iniciativa própria, não teve intermediação de ninguém. Porque a notícia que nós estávamos vendo naquele momento, inclusive um lugar onde não tinha internet, tivemos que nos deslocar para procurar um local com sinal de internet para ter acesso às informações, e depois de nos deslocarmos de volta para a residência em Vila Histórica de Mambucaba, eles chegaram e o vereador Carlos Bolsonaro entregou espontaneamente os seus 2 celulares
e um iPad que ele tinha, se não me engano, e arbitrariamente, não vou entrar em mais detalhes, a PF também levou materiais de pessoas que não tinham absolutamente nada a ver com isso. E se discutia na primeira equipe que chegou até a residência em Angra dos Reis, se iriam apreender os celulares dos 4 políticos. O vereador, que era o alvo oficial, ex-presidente Bolsonaro, senador Flávio Bolsonaro e deputado Eduardo Bolsonaro, quando o alvo era apenas o Carlos. Por que isso? E aí, quando eu vejo na imprensa a repercussão dessa forma, fica mais claro que o que eles querem é ter um desdobramento para pegar todo mundo de uma vez só. Não por acaso, após a live de domingo, em que os 4 Bolsonaros com mandato estavam presentes, ou melhor, o ex-presidente não tem mais mandato, mas que nós 4 estávamos presentes, na madrugada de domingo para segunda, o ministro Alexandre de Moraes assina o mandado de busca e apreensão, já com o endereço de Angra dos Reis. Então, havia sim uma intenção não republicana de apreender todos os aparelhos dos 4 Bolsonaro. Mas, por alguma razão, no momento, o delegado que cumpria a diligência fez uma ligação e resolveu voltar atrás. Inclusive, celulares dos seguranças de Eduardo Bolsonaro chegaram a ser apreendidos e devolvidos. Olha a arbitrariedade. Então, eu não tinha nem que estar dando explicação de nada sobre o que está no título dessa matéria, porque eu não era alvo de nada. Eu podia ter continuado pescando, eu podia ter ido passear no lugar que eu quisesse, eu não era obrigado a voltar para casa nenhuma, e obviamente não tem obstrução de justiça ou destruição de provas, porque o alvo da operação era o Carlos, e o que ele tinha em mãos com ele naquele momento, na residência ou com ele, foi tudo entregue. As 2 agências de telefone que ele tem e o iPad. Então não teria nem o que dar destino de esconder. Então eu não tinha nem que estar dando satisfação de onde eu estava ou deixava de estar, porque é que eu não voltei lá para a residência onde estava o Carlos e o presidente Bolsonaro. Então a conversa aqui com o presidente Pacheco foi também nessa linha de mostrar que hoje há uma conjuntura, sim, para perseguir um espectro político ligado a Bolsonaro no Brasil, o que desequilibra a democracia. Eu não devia, mas vou explicar. Eu não voltei para a residência porque eu estava num jet ski que não era meu, que eu tinha que devolver para a pessoa no local que não era a Vila Histórica de Mambucaba, e depois eu fui para um almoço. Depois do almoço eu voltei para a residência na Vila Histórica de Mambucaba. É simples assim. E eu faço questão de falar, porque do jeito que as coisas estão hoje, daqui a pouco tem uma busca e apreensão, tendo o senador Flávio Bolsonaro como alvo, por causa de uma maluquice. E eu digo, as pessoas medem os outros pela sua régua. Então, Alexandre de Moraes, não nos meça pela sua régua. Se é o que você faria no nosso lugar, não tome decisões com base nisso. Tome decisões com base nas provas dos autos. Ninguém está escondendo prova, ninguém tem medo de ser investigado. Nós não queremos sacanagem, nós não queremos perseguição, nós queremos normalidade, queremos paz para trabalhar e apenas isso. Então fica aqui esse esclarecimento, antes que um absurdo como esse de que eu fugi, que eu escondi provas, que eu fui para outro lugar, que eu não voltei para a residência, isso ganhe corpo e acabe sendo usado por uma parte da imprensa e, pior, por alguém que está ali presidindo os autos de um inquérito e que tem que ter a responsabilidade. Se o meu celular não foi apreendido nesta operação porque eu sou o senador, eu não posso te responder. Mas eu acredito, né, que há de ter, sim, um cuidado cada vez maior, e não é porque eu sou senador, com qualquer cidadão e também com parlamentares, porque senão fica muito claro para a população que o que está acontecendo é uma perseguição. E está tão claro que todos estão vendo a forma como o Bolsonaro está sendo recebido nas ruas, de uma forma ainda mais afetuosa, de uma forma ainda mais calorosa e positiva do que na época da eleição. Esse é o efeito da perseguição real. O efeito real da perseguição que está acontecendo é um fortalecimento eleitoral do Bolsonaro. Eu já disse, não adianta perseguir Bolsonaro, Flávio, Carlos, Eduardo, porque, graças a Deus, o que nós plantamos aqui de sentimento, de princípios, de patriotismo, de direito de família, de tudo, isso não vai se acabar. De honestidade, de zelo com o dinheiro público, de dar o exemplo, isso ninguém vai apagar. Isso está eternizado. O Bolsonaro tirou esse brasileiro que é majoritário no nosso país do armário. Não adianta personificar investigações e perseguições em cima de alguém que tem o sobrenome Bolsonaro ou seu entorno, que tem milhões de brasileiros que, se isso porventura vier a acontecer, o que eu não acredito, porque é um sinal de que a nossa democracia ruiu de vez, milhões de brasileiros vão dar continuidade a essa nossa missão aqui.
Alguma pergunta? Senador, o senhor teme ser alvo de busca e apreensão? O senhor falou sobre isso aqui no Não, está muito claro que, pelo modus operandi, o próximo é isso que vai acontecer. E sem sentido mais uma vez. E sem nenhum sentido mais uma vez. Então, assim, eu quero crer ainda que exista justiça e que decisões drásticas, como a busca e apreensão, ou qualquer outra coisa que o valha, seja feita com base em provas. E não ficar tentando desgastar a imagem de alguém que é figura pública com nada, sem absolutamente nada, para nos desgastar, para expor, para fazer um espetáculo em cima de... não vou tentar de novo, não. Para fazer um espetáculo, é pousar um helicóptero na cidade com 500 habitantes para buscar um telefone de um vereador que não tinha nem que estar no Supremo, ou a investigação sobre ele. Então está tudo errado nesse nosso Brasil. Está errado, por exemplo, como é que a polícia, meu Deus do céu, Polícia Federal, vocês estão acabando com a credibilidade dessa instituição. Como é que vocês agora fazem investigação para investigar se o Bolsonaro importunou uma baleia? Isso cai no ridículo. Que saudade daquela Polícia Federal que batia na porta de bandidos, em que havia fundamento, havia subsídio, havia provas, havia testemunhos, havia delações de pessoas que roubaram dinheiro público. Fazia operações para prender quadrilhas de traficantes. Agora, para perseguir o opositor político do atual governo, isso fica feio. Eu espero sinceramente que a própria Polícia Federal faça uma autoanálise e internamente expurgue esse pequeno grupo, esse câncer que existe hoje dentro da Polícia Federal, que é uma Polícia Federal paralela usada para perseguir o opositor político. O presidente Pacheco sinalizou a votação do fim do